צלול לקיים וריח אורני. Graça e paz a todos no nome do Senhor Yeshua. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Yesod, o Fundamento. Para nós é um motivo de alegria poder compartilhar a palavra do Senhor e ajudar a nos edificarmos, na graça do Eterno. Pessoal, aí no canal, quiserem dar sugestões, quiserem dar opiniões, quiserem dar um like aí, tá bom, pessoal? Divulguem aí para que as pessoas possam assistir e cresçam, né? O intuito do canal é ajudar as pessoas de alguma forma a crescerem, a buscar o conhecimento de maneira sincera diante do Senhor. Tá certo, pessoal? Hoje, dentro daquela ideia da hebraicidade do Novo Testamento, não é? Eu venho falando bastante sobre o hebraico do Novo Testamento. Eu queria abordar com vocês uma coisa incrível, recheada de hebraico, por incrível que pareça, por mais que foram encontradas cópias em grego, mas como eu tenho falado, a mente, o dia a dia, as tradições, a cultura, os costumes eram hebraicos. Não tem como fugir desta característica, tá bom? E a gente vai ver isso agora na ceia. Quando o Senhor Yeshua estava próximo a sofrer, ele ser crucificado, ele institui a ceia. E aí nós vamos ver esse texto maravilhoso, tá bom? O texto base está lá no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 22 a 26, 4 versículos apenas, tá? Mas é incrível, 4 versículos repletos de hebraico. Por mais que estejam no grego, repletos de hebraico, tá bom? Eu vou ler o texto inicialmente só para a gente entender, né? Enquanto comiam, tomou o Senhor Yeshua tomou um pão, abençoou, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Yeshua um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui o texto nos traz a instituição da ceia do Senhor. É interessante fazer a pergunta: por que o Senhor instituiu este símbolo da ceia? Por que ele instituiu isto, naquele momento que antecedia a sua crucificação? A gente vai perceber no texto alguns elementos. Nós vamos perceber uma expressão que diz abençoando ou dando graças. Nós vamos ver um outro elemento que é tomado um pão, um pão, O outro elemento é o corpo. Outro elemento é o vinho representado no cálice. Outro elemento é o sangue representado por este vinho. Outro elemento é a nova aliança instituída. Outro elemento é um hino. Tendo cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Olha quantos elementos puramente hebraicos.
puramente hebraicos. Abençoando ou dando graças. Isso quer dizer uma oração. Isso era uma oração. Certa feita eu brinquei com um pastor e disse assim: pastor, eu sei quais foram as orações que o Senhor fez antes de sua crucificação, lá pelo o episódio da ceia. Eu sei quais foram as orações. Ele sorriu e ficou em silêncio. E de fato eu tenho uma ideia sobre essas orações que foram realizadas ali, naquele momento. Tá bom? Então, vejam os elementos presentes. O fato de orar, da graça, o pão representando o corpo, o vinho representando o sangue, a nova aliança, cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Escutem bem, o judeu, antes de se alimentar, o judeu geralmente ele recita uma brahá, que é bênção. Ele recita uma bênção pelo pão. O judeu, antes de beber o vinho, ele recita uma bênção pelo vinho. Ele dá graças. Esse é o termo. Ele ora pelo pão e ora pelo vinho. Quando ele ora pelo pão, ele ora pelos alimentos de maneira geral. Quando ele ora pelo pão, ora por todos os alimentos. Porém, quando ele ora pelo pão, ele não exclui a oração pelo vinho. Logo, ele tem que orar, dar graças pelo vinho. E o Senhor Yeshua, como judeu e conhecedor dos costumes, ele ora pelo pão e dá graças pelo vinho. Ele faz a bênção do pão e a bênção do vinho. Que era costume na sociedade judaica. Porém, ele agora dá um novo, ele agora dá um novo significado para aquele pão e para aquele vinho. Ele agora dá um novo significado. Ele institui agora a nova aliança. E ele mostra isso aos judeus. Ele mostra isso aos apóstolos. E o Senhor Yeshua, ele sabia muito bem desses costumes e utilizou esses costumes para que fosse reavivado na mente dos seus apóstolos, reavivado a espiritualidade, reavivado a ligação com o Senhor. E institui isso não só para os apóstolos, institui isso para todas as gerações de servos que viriam até os finais dos tempos. Pois bem, existe também, em relação a esses elementos, algumas explicações, né? O pão, para o judeu, representa carne. A carne representa pão. Por isso que, certa feita, o Senhor diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do vinho, do meu sangue, não pode entrar no reino dos céus. Porém, era um choque na mente do judeu, porque comer carne e beber sangue seria uma blasfêmia. Seria algo que não procedia do eterno. Porque ele sabia que carne era pão, e não podia comer carne nem beber sangue humano. Mas aí o Senhor Yeshua faz uma ligação entre ele e os homens. Ele agora entre os homens e Deus. Ele agora faz uma ligação, ou seja, eu sou o pão, eu sou sangue, sou vinho, eu sou a carne, eu sou o pão, eu sou o sangue, eu sou o vinho. Através de mim que agora vocês se ligam. Então essa é a representação. Mas nós temos um elemento aí chamado a nova aliança. Se tem a nova aliança é porque tem a antiga aliança.
A antiga aliança, ela foi estabelecida na carne e no sangue. A gente sabe que essa aliança era feita através do corte do prepúcio do homem, não é? Era uma extremidade no órgão genital do homem, era o prepúcio, chamamos de prepúcio, e é retirada essa extremidade, e essa é a aliança, na carne e no sangue. E agora o Senhor Yeshua vem e estabelece uma nova aliança, porém, em carne e sangue também. Só que agora é na sua carne e no seu sangue. Ele faz essa aliança por todos nós. Antigamente, na velha aliança, cada homem tinha que cortar sua carne e verter seu sangue. Cada homem tinha que fazer isso para se ligar, fazer parte da aliança com Deus. E agora o Senhor Yeshua, através de sua carne e de seu sangue, ele faz aliança com Deus por todos nós. Veja quantos elementos hebraicos instituídos na ceia. Pois bem, eu queria agora ler um texto. Talvez o texto saia um pouco, mas na verdade está totalmente no contexto do que a gente hoje está explicando. É um texto lá em Zacarias, do profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 13. Então o Senhor me disse, 12 e 13, perdão, capítulo 11 de Zacarias, profeta Zacarias, 12 e 13. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixa-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. O profeta Isaías, ele faz profecias incríveis, né? Uma delas é essa profecia, e eu aconselho a todos lerem o capítulo 11 todo o livro do profeta Isaías, e o capítulo 11, em especial para esse vídeo, o capítulo 11 do livro do profeta Isaías, né? O que é que isso tem a ver com a ceia? O que é que tem a ver as 30 moedas pelas quais o Senhor Yeshua foi entregue, foi traído? O que é que tem a ver com a ceia? Pois bem, no versículo 8, só por curiosidade do capítulo 11 de Zacarias, a gente vai ver que existem 3 pastores, a figura de 3 pastores, né? E esses pastores, eles eram pastores de um rebanho sem rumo. E o que é que ocorre? Lá em Mateus 16, 21, o Senhor Yeshua vai dizer que ele iria sofrer na mão dos anciãos, dos escribas e dos fariseus. Ele fala bem claro, eu iria sofrer na mão dos anciãos, dos escribas e dos fariseus. Essas pessoas eram as pessoas que conduziam o rebanho do Senhor. Era um rebanho sem rumo. Então esses 3 pastores lá em Zacarias, versículo 8, capítulo 11, provavelmente são esses 3 líderes, os escribas, os fariseus e os anciãos. E aí os irmãos comparem com Mateus 16, 21, ok? Faça essa comparação entre Zacarias 11, 8 e Mateus 16, 21. Mas voltando para a ceia instituída pelo Senhor Yeshua, o que é que tem a ver essas 30 moedas de prata? Olha, essas 30 moedas de prata eram um valor muito irrisório, né? Lá em Êxodo 21, 32, salvo engano, Êxodo 21, 32 vai dizer que quando um escravo era ferido por um boi, era pago o preço de 30 moedas, né? Era pago o preço de 30 moedas de prata. O escravo era ferido, era morto,
era pago um preço de 30 moedas de prata. E o boi era apedrejado. Engraçado, né? Engraçado no sentido de interessante. O Senhor Yeshua é traído por 30 moedas de prata e Judas vai e se enforca. Quer dizer, era oferecido, né? Aquele que fez o mal, Judas fez o mal, ou seja, o boi fazia mal ao escravo, porque o Senhor Yeshua é tido como servo sofredor. Então o boi fazia mal ao escravo, era pago 30 moedas por esse escravo, um valor muito irrisório, muito insignificante, e o boi era apedrejado, ou seja, o escravo na figura do Senhor Yeshua, o boi na figura de Judas vai lá e tira a própria vida, porque o boi era apedrejado, e Judas vai lá e tira a própria vida. Interessante isso de Êxodo. Depois os irmãos olhem, os amigos olhem por curiosidade. Então, a primeira característica desse valor era essa. Um valor muito irrisório, pago pela morte para bancar as despesas com o sepultamento ou enterro de um escravo. Tá certo? Essa era a primeira significação de 30 moedas de prata que a gente vê nas Escrituras. O segundo significado das 30 moedas de prata é a própria profecia de Zacarias, né? Que aí foi um preço também irrisório que deram, né, pelo Senhor, avaliaram o Senhor com esse preço de 30 moedas e depois foi comprado o campo do oleiro, né? Então, essa é outra significação que iria ser bem mais visível a compreensão dela, né? A profecia da traição e desse valor que seria pago lá em Zacarias. Tudo bem, mas Gustavo, você ainda não chegou na instituição da ceia e essas 30 moedas de prata. Ok. Amigos, irmãos, amigas, irmãs também, quando o judeu ele iria recitar ou agradecer, ele ia dar graças, né? Quando ele fazia uso do alimento e uso da bebida do vinho, né? Ele recitava 2 orações. Porém, existe um momento que o judeu é muito interessante isso. É o que a gente chama de Pidyon Haben, que é o resgate do filho, e Pidyon Behor, que é o resgate do primogênito. Olhem que interessante. Pidyon Haben, o resgate do filho, é quando é criança, um primogênito criança. Então pagava-se um valor em moedas de prata ao sumo sacerdote, e aí recitava-se essas 2 orações pelo agradecimento da primogenitura, né? E esse valor chama-se o valor de resgate, é o valor de remissão. Interessantíssimo isso. Pidyon Haben, que é resgate do filho. Mas existe um outro resgate que é o Pidyon Behor, que é o resgate do primogênito adulto. Quando o primogênito é adulto, pagava-se um valor pelo resgate desse primogênito, pagava-se um valor por ele. E era recitado as orações. 2 orações, a oração do pão e a oração do vinho. Olhe que interessante. Era pago um valor em moedas de prata por resgate deste primogênito. E era recitado 2 orações. Interessante. É pago um valor pelo Senhor Yeshua, o valor de 30 moedas de prata. E o Senhor Yeshua, quando institui a ceia, ele faz uso da Brahá que era a bênção do pão do alimento, e da Brahá Hagefen,
que era a bênção da videira, do fruto da videira. Ele fez uso dessas duas bênçãos. Por isso que, numa atitude de, com todo respeito, de brincadeira, eu tinha falado com um pastor uma vez e disse: pastor, eu sei quais foram as duas bênçãos, as duas orações que o Senhor Yeshua recitou na instituição da ceia, e eu acho que até hoje o pastor pensa, porque eu nunca disse a ele quais foram as orações. Mas aí, são duas orações que são recitadas, e por incrível que pareça, o Senhor Yeshua recita uma oração pelo pão. Pegou o pão e deu graças. Pegou o vinho e deu graças. E agora o Senhor, além de fazer esse costume judaico, ele agora institui novos valores para esse costume. Esse pão e esse vinho representam o meu sacrifício. Então agora é novidade. A aliança cortar o prepúcio do homem já era conhecida, muito antiga. E agora, através do pão e do vinho, que representavam o seu sangue e a sua carne, era instituída a nova aliança. De fato, a nova aliança foi feita também em carne e sangue. A antiga aliança também foi feita na carne e o sangue que descia do homem, quando era retirado o prepúcio. E eram feitas duas orações, e o Senhor Yeshua faz essas duas orações, e hoje eu vou revelar aos irmãos e amigos e irmãs que estão assistindo essas duas orações, tá bom? Eu queria, antes de falar dessas bênçãos, dessas duas orações, é interessante perceber que o Senhor Yeshua, ele cumpriu toda a lei. Era judeu, ele tinha conhecimento dos costumes, das tradições. Muitas coisas ele fez interconexões para que fossem esclarecidas nas mentes dos seus servos, dos apóstolos, até na mente dos religiosos da época. Mas eles não perceberam isso, não é? Eles perderam esse privilégio. Os apóstolos não. Entenderam, compreenderam e aceitaram, né? Mas até hoje o povo de Israel ainda permanecem, a maioria, de uma maneira muito dura e continuam sem entender este significado, né? Os significados, para dizer no plural, de vários símbolos que o Senhor Yeshua instituiu. Tá bom? Eu queria mostrar as duas bênçãos. Eu queria mostrar as duas bênçãos agora, para que os irmãos vissem como era curioso, né? Eu nunca falei disso, né? Eu tenho uma percepção que sejam essas duas bênçãos que o Senhor recitou, e vamos lá, vamos mostrar aqui. Eu vou escrever as bênçãos e vou recitar as bênçãos, tá certo? E no final eu vou deixar uma bênção para que seja de meditação, tá bom? Vamos lá, eu vou escrever, vou recitar e vou explicar com calma. Ok, essa é a primeira parte da bênção, tá certo? Que diz assim, em hebraico. Provavelmente essa foi uma das bênçãos que o Senhor recitou lá, tá? Primeiro eu vou dizer a bênção do pão e depois eu vou dizer a bênção do vinho, tá? Motzi.
Ok. Toda bênção hebraica, ela tem uma primeira parte e depois tem uma parte específica, a segunda parte para o que é, tá bom? Então, aqui é a primeira parte, toda bênção vai ter essa primeira parte e aqui é a parte específica. A parte específica, tá certo? Vou escrever já a do vinho. Boré Pri. Ok. Então, a gente tem parte específica. Tá bom? Parte específica. Então, toda bênção hebraica, ela tem a primeira parte e tem a parte específica. Então, é a primeira parte e uma parte específica da bênção. A primeira parte, que é sempre recitada, e uma parte específica, que é outra bênção. Tá bom? Eu vou recitar. A primeira bênção provavelmente foi a do pão e a segunda bênção provavelmente foi a do vinho. Então, o Senhor Yeshua pegou o pão e recitou essa primeira bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. Então, vamos com calma, eu vou recitar bem, isso é como curiosidade, né? Mais uma vez, para vocês observarem, ouvirem a sonoridade do hebraico. Baruch atah Adonai. Lembram do Adonai? Olha a abreviação lá para o tetagrama. Voltem os vídeos e vão ver aquilo que eu falei. Está no hebraico puro. Cultura judaica isso, tá certo? E isso é bem profundo. E eu já passei isso até para em outros vídeos. Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Essa é a primeira parte da bênção do pão. Benditos seja tu, ó Eterno, poderoso, nosso poderoso El. Eu já falei sobre a partícula El, tá lá. Poderoso, nosso poderoso. Melech, rei, haolam, rei do universo. Aí agora vem a parte específica. Quando a gente agradece pelo pão, agradece pelo vinho, agradece pela vida, agradece pelo dia, agradece pela noite. Então, são bênçãos específicas. Aí agora vem a parte específica. Hamotzi lehem min haaretz. Hamotzi lehem min haaretz. Que faz sair o pão da terra. Essa é a tradução pura do hebraico. Que faz sair o pão, minaretz, da terra. Então essa seria provavelmente a primeira oração que o Senhor Yeshua fez. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem minaretz. Bendito sejas tu, ó Eterno, poderoso, nosso poderoso Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Agradeceu pelo pão. E agora a segunda bênção que o Senhor fez, a segunda brahá é bênção em hebraico, ele recita a primeira parte, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré pri hagefen. Boré pri hagefen, que cria o fruto da videira. Olha que interessante. Isso aqui é para o vinho, a bênção para o vinho e a bênção para o pão. Hamotzi lehem min haaretz, que faz sair o pão da terra. Obrigado pelo pão, Senhor. Boré pri hagefen, que cria o fruto da videira. Obrigado, Senhor, pelo fruto da videira, que produz o vinho. Então, irmãos, fica essa explicação, tá certo? Sobre as prováveis orações que o Senhor Yeshua fez lá. Lembrando que é instituído ali a nova aliança na própria carne e sangue do Senhor, substituindo a velha.
tá certo? Essas duas orações é um costume hebraico desde os primórdios. O Senhor Yeshua agradeceu pelo pão, agradeceu pelo vinho. Ora, se ele tivesse feito uma oração só, ele teria feito pelo pão e pelo vinho, mas não. Ele fez como se faz até hoje. Agradeceu pelo pão e agradeceu pelo vinho. São duas orações. Incrível. Porque a oração do pão não exclui a oração do vinho. É obrigatório orar pelo pão e orar pelo vinho. O Senhor Yeshua sabia disso. Até nisso ele cumpriu as regras e os costumes, tá certo? Então está aqui as duas orações. Eu queria até, de repente, colocar aqui, transliterar, que de repente os irmãos queiram saber em casa, né? Então, vou transliterar aqui, ó. Baruch, tá certo? Baruch, Atá. Aí aqui, vamos transliterar por Adonai, que não é correto, mas substituir por Adonai. Eloheinu, Baruch Atá Adonai Eloheinu, aí Melech, Olam. Aí, ó. Amotzi, Lehem, Min, Haaretz, Eze. Tá certo? Essa é para o pão. E agora para o vinho. Boré, Pri, ou Pri, é porque é tão rápido. Pri, Hagefen, fruto da vida. Ok? Então eu transliterei, até que os irmãos quiserem anotar, tá bom? Tá transliterado aí. E eu queria finalizar, se todos vocês me permitem, né? Eu sou servo do Senhor Yeshua. O Senhor Yeshua é o poderoso eterno. Eu declaro isso aqui. Ele é o Criador, tá certo? No meu coração não tem dúvida. E eu queria fazer uma bênção. Eu queria recitar uma bênção hoje com todos. Eu vou recitar ela com calma e depois eu vou traduzir. Se vocês quiserem, vou recitar bem com calma. É uma bênção muito especial. Sempre eu estou orando essa bênção e agradecendo ao Senhor por tudo. E ela diz assim, repitam, podem repetir. Baruch, Atá, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Shechianu, Vekiemanu, Veigianu, Lasmanazé. Amém. Eu vou recitar e vou traduzir com calma, até para finalizar hoje esse vídeo. Baruch Atá Adonai, bendito sejas tu, Senhor. Eloheinu Melech Olam, nosso poderoso Rei do Universo. Shechianu, que nos faz viver. Vekiemanu, que nos mantém, nos sustenta. Veigianu Lasmanazé, e nos faz chegar até o presente momento. Amém. O Eterno abençoe a cada um. Com essa bênção, a gente encerra aqui esse vídeo. Amém.